Tudo o que existe está mudando agora mesmo. Enquanto você respira, algo nasce, algo morre, algo se transforma. E a verdade que mais assusta, mas também mais liberta, é que nada permanece igual, nem por um único instante. O mundo se move, o tempo avança, as pessoas mudam, mas nós insistimos em segurar o que já está indo embora. É exatamente nesse choque entre a realidade e o apego que nasce o sofrimento. Os estoicos entendiam algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando negar. A impermanência não é uma ameaça, é um convite. Um convite para viver com leveza, com consciência e com presença. Marco Aurélio dizia: observe constantemente que tudo se transforma. Ele não escrevia isso para assustar, mas para nos despertar. Porque quando você aceita que tudo muda, você para de lutar contra o inevitável e começa finalmente a viver. E antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa reflexão já te fez pensar em algo da sua vida que está mudando, ou que você precisa aceitar, deixa um like para eu saber que essa mensagem tocou você. E se você gosta dessas reflexões profundas que transformam a mente e o coração, se inscreva no canal para caminhar comigo por essa jornada. Ah, e comenta aí. Qual mudança recente você tem tentado resistir? Pronto! Agora é o momento em que o vídeo começa a te transformar de verdade. A impermanência. O princípio estoico que muda tudo. A impermanência é a verdade silenciosa que governa toda a existência. As estações mudam, o corpo envelhece, as relações se transformam, os ciclos começam e terminam, quer você aceite ou não. E os estoicos não só reconheciam isso, eles se apoiavam nisso. Para eles, não havia surpresa no fato de que tudo passa. Havia clareza. Havia paz. O sofrimento nasce quando você tenta congelar o que por natureza não pode ser congelado. Uma pessoa que já não é mais a mesma. Um período da vida que ficou para trás. Um sentimento que mudou. Uma fase que terminou. Mas quando você entende que a mudança é inevitável, algo incrível acontece. Você para de se agarrar ao que está indo embora e começa a valorizar o que ainda está aqui. É como observar um pôr do sol. Ele é belo justamente porque está acabando. Se durasse para sempre, deixaria de ser especial. Assim também são as pessoas, os momentos, os sonhos, os dias. A impermanência não tira o valor das coisas. Ela dá valor. E quando você começa a enxergar o mundo dessa forma, tudo fica mais leve, até mesmo as perdas. O apego, a raiz oculta do sofrimento humano. O apego é como tentar segurar a água entre os dedos. Quanto mais força você faz, mais rápido ela escapa. E ainda assim, continuamos repetindo o mesmo erro, sempre tentando manter perto aquilo que, por natureza, precisa seguir o próprio caminho. Os estoicos entendiam que não sofremos porque as coisas mudam, sofremos porque não aceitamos que elas mudam. O apego cria expectativas irreais. Queremos que as pessoas permaneçam iguais. Que momentos bons nunca acabem. Que nada saia do nosso controle. Que o mundo gire ao nosso redor. Mas a vida não funciona assim. E quando a realidade não atende nossas exigências, nasce a dor, não pela mudança em si, mas pela resistência à mudança. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto alertavam para isso constantemente. Quanto mais você se apega, mais vulnerável fica. Não porque amar seja errado, mas porque amar com a ilusão da permanência transforma o amor em prisão, e nunca em liberdade. A verdadeira força não está em segurar. Está em saber soltar sem se quebrar. Observe constantemente que tudo se transforma. A disciplina mental de Marco Aurélio. Marco Aurélio não escrevia suas reflexões para o mundo. Ele escrevia para si mesmo. Como um lembrete diário. Uma âncora. Uma disciplina mental para manter-se firme em meio ao caos da vida. Quando ele dizia: observe constantemente que tudo se transforma. Não era poesia. Era um treinamento psicológico. Observar a mudança é um exercício poderoso porque devolve você ao presente. Toda vez que você estiver sofrendo por algo que acabou, faça exatamente isso. Observe. Observe o dia que termina, o céu que nunca é igual, o corpo que respira diferente, o silêncio que muda de som. Observe para lembrar que nada na vida é fixo, nem mesmo a dor que você sente agora. Marco Aurélio entendia que quando você resiste ao fluxo natural da existência,
você enfraquece. Mas quando você aceita essa verdade, algo muda por dentro. Você deixa de ser alguém que tenta controlar o mundo e se torna alguém capaz de caminhar com ele. A observação constante não remove a dor, mas remove o espanto. E quando a mudança deixa de ser surpresa, ela deixa de ser ameaça. A beleza da vida está na sua fragilidade, e é isso que a torna valiosa. A maior ilusão humana é acreditar que algo é realmente nosso. Nada é. Nem as pessoas, nem as fases boas, nem os momentos ruins, nem os planos, nem mesmo o corpo que você habita hoje. Tudo é empréstimo. Tudo é visita. Tudo é temporário. E, paradoxalmente, é exatamente isso que torna a vida tão bela. Pense em uma flor. Ela é encantadora justamente porque não dura. Se permanecesse intacta para sempre, você passaria por ela sem notar. O valor dela está no fato de que amanhã pode não estar mais ali. Assim somos nós. Assim é cada instante. Quando você entende essa fragilidade natural, algo profundo acontece. Você para de exigir que a vida seja estável e passa a apreciá-la como ela realmente é. Um conjunto de pequenos milagres que se desfazem no mesmo ritmo em que acontecem. A impermanência não é uma sentença de perda. É um chamado para a presença. Se você vive correndo, esperando, adiando, ignorando, você perde o agora acreditando que o amanhã está garantido. Mas o amanhã é apenas uma possibilidade, nunca uma promessa. Perceber a fragilidade das coisas não é triste. É libertador. Porque quando você entende que tudo pode mudar, você finalmente desperta para o único momento que realmente existe. O erro de viver como se o amanhã estivesse garantido. A maioria das pessoas vive como se tivesse tempo infinito. Elas acordam, repetem a mesma rotina, reclamam das mesmas coisas, adiam as mesmas decisões, como se o relógio estivesse sempre a favor delas. Mas não está. Sêneca alertava: não é que tenhamos pouco tempo, é que o desperdiçamos demais. Essa frase deveria ser um tapa na nossa consciência. Porque a verdade é dura. Você não sabe se terá amanhã, mas age como se tivesse uma coleção deles guardada na gaveta. E por causa dessa ilusão, muita gente adia conversas importantes, posterga sonhos que queimam no peito, suporta situações que drenam a alma, vive esperando o momento ideal. Deixa para depois aquilo que importa agora, como se um futuro perfeito fosse chegar para arrumar tudo. Mas o futuro não conserta nada, ele apenas revela as consequências do que você ignorou. A impermanência deveria nos tornar urgentes no que realmente vale a pena. Deveria nos tornar presentes. Deveria nos tornar sinceros com nós mesmos. Mas, na prática, transformou-se no maior esquecimento moderno. Vivemos distraídos, anestesiados, confiantes demais de que sempre haverá mais tempo, mais oportunidades, mais chances. Só que não há. Há apenas o agora. O agora que você subestima. O agora que você deixa escorrer. Quando você entende isso profundamente, começa a viver diferente. Mais atento, mais grato, mais vivo. E essa é uma das maiores libertações que o estoicismo oferece. Nada é permanente. Nem a dor, nem a alegria, nem o sucesso, nem o fracasso. Tudo aquilo que hoje parece gigantesco, a dor, o medo, a ansiedade, a frustração, um dia será apenas memória. E tudo aquilo que hoje te alegra, te ilumina e te impulsiona também vai mudar. Essa é a natureza da vida. Nada permanece. Tudo flui. Os estoicos entendiam essa verdade como poucos. Para eles, o erro humano não está no fato de as coisas mudarem, mas na nossa insistência em acreditar que elas deveriam ficar iguais para sempre. A dor, ela não dura. Ela molda. A alegria, ela não dura. Ela ilumina. O sucesso, não dura. Ensina. O fracasso, também não dura. Fortalece. Quando você encara a vida assim, algo profundo acontece dentro de você. Você para de surtar com o que dói e para de se apegar desesperadamente ao que te faz feliz. Você entende que tudo tem um tempo, inclusive aquilo que você achou que nunca iria embora. E isso tira um peso enorme dos seus ombros. Porque quando a dor chega, você sabe que ela tem data de partida. Quando a alegria passa, você sabe que ela cumpriu seu ciclo. Quando o sucesso aparece,
você agradece sem se iludir. Quando o fracasso surge, você aprende sem se destruir. A impermanência faz de você alguém mais leve, mais maduro, mais livre. Ela te lembra que nada é definitivo, e justamente por isso, cada instante é precioso. A dor ensina, o amor transforma e o tempo cura. A vida é uma grande professora, e nenhum dos seus mestres é permanente, mas todos são necessários. A dor chega sempre sem pedir permissão, mas raramente aparece sem propósito. Ela te estica, te amadurece, te desperta. É a dor que revela onde você ainda precisa crescer, onde ainda está frágil, onde está insistindo no que não serve mais. Já o amor transforma. Ele te mostra quem você pode ser quando está em paz, quando está alinhado, quando está inteiro. Ele suaviza aquilo que a dor endureceu, devolve cor onde o sofrimento cinza tentou se instalar. O amor, seja de uma pessoa, de um propósito, de Deus, ou até de um novo sentido de vida, é o que te reergue quando o mundo te faz cair. E entre a dor que te molda e o amor que te reconstrói, existe um terceiro mestre que ninguém controla: o tempo. O tempo cura o que parecia incurável, costura o que estava rasgado, acolhe o que estava despedaçado. Ele não apaga o que aconteceu, mas coloca tudo no lugar certo. Os estoicos entendiam que o tempo é um aliado silencioso, e que, quando você tenta correr contra ele, você sofre, mas quando caminha com ele, você floresce. A dor ensina, o amor transforma, o tempo cura. E você? Você aprende, cresce e continua. Amor fati. Aceitar o que vem e o que vai com serenidade. Os estoicos tinham uma expressão poderosa: amor fati. Amar o destino. E essa talvez seja uma das posturas mais libertadoras que um ser humano pode desenvolver. Aceitar não é desistir. Aceitar não é se conformar. Aceitar é parar de lutar contra aquilo que já é. É deixar de desperdiçar energia tentando controlar o que nunca esteve nas suas mãos. Quando você entende isso, algo profundo acontece dentro de você. Você para de insistir em pessoas que já partiram. Para de tentar reviver fases que já acabaram. Para de se culpar por decisões que não podem ser desfeitas. Para de esperar que a vida funcione exatamente como você imaginou. O amor fati é a coragem de olhar para a vida e dizer: se é isso que chegou, eu acolho. Se é isso que foi embora, eu deixo ir. Se é isso que ficou, eu honro. A resistência cria sofrimento. A aceitação cria paz. Por quê? Quando você para de lutar contra a realidade para de lutar contra você. Marco Aurélio não escreveu sobre isso por ter uma vida fácil. Ele era um imperador lidando com guerras, traições, perdas e responsabilidades gigantescas. E mesmo assim, sua filosofia era simples e sólida. Deseje que tudo aconteça exatamente como acontece. Não porque tudo é bom, mas porque tudo é necessário para sua evolução. Quando você abraça o destino, até os obstáculos se tornam professores. Até as perdas se tornam libertações. Até o inesperado se torna caminho. Amar o destino é confiar que a vida, mesmo quando parece dura, está te moldando para algo maior. E quando você finalmente aprende a aceitar e não resistir, você descobre uma paz que não depende de circunstâncias, mas de consciência. A vida é agora. A impermanência como um chamado para viver plenamente. A maior ironia da vida é que todos sabemos que o tempo passa, mas poucos vivem como se soubessem. A impermanência não deveria ser um motivo de medo. Deveria ser um lembrete diário de urgência, de presença, de gratidão. Nada que você vive hoje vai existir da mesma forma amanhã. Nem as pessoas, nem os lugares, nem você. E, longe de ser triste, isso é justamente o que torna cada segundo tão valioso. É a impermanência que transforma um abraço simples em memória eterna. É a impermanência que faz um pôr do sol ter encanto. É a impermanência que dá profundidade ao amor. Porque saber que tudo é passageiro nos obriga a apreciar enquanto existe. Citando Sêneca, não é que temos pouco tempo, é que perdemos tempo demais. E ele estava certo. A maioria das pessoas vive como se tivesse um estoque infinito de amanheceres. Mas a verdade é que o único momento real é este aqui, agora. A impermanência é um convite.
para falar o que precisa ser dito antes que seja tarde, para pedir perdão enquanto ainda dá tempo, para iniciar aquele projeto que você sempre adiou, para amar melhor quem já está do seu lado, para viver com autenticidade, sem esperar o dia certo. Porque o dia certo não existe. Existe apenas o dia de hoje. Quando você entende que nada dura para sempre, nem a dor, nem a alegria, nem o sucesso, nem o fracasso, você passa a viver com mais leveza. Você percebe que, assim como tudo passa, você também pode passar por qualquer coisa. A impermanência te ensina que o agora é tudo o que você tem. E que, se você não viver hoje, ninguém pode viver por você. No fim, tudo se resume a uma verdade simples, mas que a maioria passa a vida inteira evitando encarar. Nada é permanente. E é exatamente por isso que cada instante importa. A vida não espera. O tempo não faz pausa. E o amanhã não é uma promessa, é uma possibilidade. Se existe algo dentro de você que precisa mudar, começar ou transformar, faça agora. Se existe alguém que você ama, diga hoje. Se existe um sonho que você carrega, dê o primeiro passo ainda enquanto tem forças. Porque o tempo leva tudo, mas também entrega tudo para quem vive desperto. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, então ela cumpriu seu propósito. Agora eu te faço um convite sincero, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo qual parte dessa mensagem mais apertou algo aí dentro. Seu comentário pode iluminar o caminho de outra pessoa, e sua inscrição fortalece esse espaço de reflexão diária que estamos construindo juntos. A vida é breve. A vida é agora. E, enquanto estamos aqui, que possamos crescer, aprender e nos tornar mais fortes a cada pensamento, a cada escolha, a cada respiração. Nos vemos no próximo vídeo.